Atenção porque vai começar a aula de geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de geografia aqui pelo canal. Agora a nossa aula será para os nonos anos e EJA 4, tá certo? Peguem seus materiais, façam algumas anotações. Informem aqui nos comentários seu nome completo, sua turma, sua escola, tá? Participem. Vamos dar início à nossa aula, a aula 15, né? A partir de hoje, damos início aí, ó, à nossa quarta unidade didática bimestral, tá? A partir de agora, quarta unidade. O conteúdo da nossa aula será a Europa e os domínios morfoclimáticos, né? Vamos entender um pouco, né, da geografia física da Europa, né? Algumas curiosidades. Lembrando que não temos a correção da aula anterior, porque na aula passada vocês realizaram a avaliação de vocês, tá? Então, a partir de agora, damos início a essa nova unidade. Então, para falar da Europa, vamos, como sempre, né, localizar a nossa área de estudo, tá, no mapa. Então, quais os limites desse continente? Então, nós estamos falando de um continente, tá, que fica acima da linha do Equador, portanto, no hemisfério norte do planeta. Nós já vimos isso, né? Hemisfério norte acima, hemisfério sul abaixo da linha. Então, o continente europeu, os limites geográficos dele, nós vamos ter, ó. Olha aí, ó. Sempre a parte de cima será o norte do nosso mapa, tá certo? O norte. Ao norte, o limite é com o Oceano Glacial Ártico, tá? O oceano que fica ali no polo norte do planeta. Ao sul, a parte de baixo, ó, norte e sul. Ao sul, a Europa vai limitar, né, com o Mar Mediterrâneo, esse mar muito importante que vai dividir a Europa e a África. Ao leste, à direita, não é? Sempre que olhar um mapa, à direita do mapa, o leste, com os Montes Urais, olha, aquela cadeia de montanhas que cruza toda a Rússia, que faz a divisão entre a Europa e a Ásia, tá? E a oeste, né, do lado esquerdo do mapa, vai limitar com o Oceano Atlântico, né, que é o oceano que banha a Europa. Então temos o continente e seus limites geográficos, tá? Todos os países da Europa, né, estão inseridos aí nesse mapa. O que são domínios morfoclimáticos, né? Que palavra é essa? Como é que a gente vai entender? Então vejam, os domínios morfoclimáticos são grandes regiões delimitadas com base na presença de elementos em comum que formam paisagens homogêneas, ou seja, interligadas, tá? Esses elementos são, olha aí, ó, é a junção do clima do lugar, do relevo, né, da vegetação, importantíssima, do solo, né, os tipos de solo, e a hidrografia, né, os rios, né, os lagos, né, os afluentes do lugar. Essa junção forma esse domínio, tá certo? Então vamos ver algumas características desses domínios. Aspectos geográficos, né? O clima da Europa. Vamos primeiro para o clima. O clima predominante na Europa é o temperado, devido à sua localização geográfica, no qual pode ser observado variações continentais e oceânicas. Então, é um continente com diversidade de clima. Mas o que vai predominar é o chamado clima temperado, tá certo? É o clima temperado, ok? Por quê? Porque está numa zona temperada do planeta, perto do Polo Norte e acima da linha do Equador. Então, é uma zona temperada, de clima mais frio. Então, nós vamos ter, olha, outras variações. Por exemplo, na cor azul, ó, na porção norte, ocorre o clima polar. Olha no mapa, a cor azul, ó, clima polar, mais próximo ao Polo Norte, não é? Então, o clima mais frio da Europa vai estar ali, tá? Na porção sul,
o clima vai ser mediterrâneo. Então olha aí, ó, a cor laranja no mapa, clima mediterrâneo. Por quê? Porque está ali banhado pelo mar Mediterrâneo. É um clima mais quente, né, em relação aos outros. Na cor verde, no litoral ocidental, clima temperado oceânico. Vai receber toda a influência do Oceano Atlântico. Olha aí, ó, a Inglaterra, não é? O norte da França. Então, essa influência do oceano. Na porção oriental, o clima é temperado. Então, a parte central, né, e mais oriental, essa cor amarela, vai predominar, sim, o clima temperado. Um clima frio, tá? Então, está aí no mapa. E essa cor lilás, professor? Essa cor lilás aí, gente, em alguns pontos da Europa, é a região de montanha, tá? O relevo mais alto da Europa vai se encontrar aí nesses pontos. As grandes cordilheiras, as montanhas mais altas. Então, o clima vai ser influenciado aí pela altitude, né? Quanto mais alto, mais frio. Então, é o clima de montanha. Os Alpes suíços, os Alpes italianos, tá? A questão da península ali escandinava, tudo isso tem um clima também de montanha. Olha aí um exemplo, a Noruega, olha. A Noruega tem um clima frio polar. Por quê? Porque se encontra na parte mais norte da Europa. Já faz fronteira ali com o Polo Norte. Então é um país extremamente frio e também de um relevo alto, né, de altitude. Então olha aí ó, a imagem da Noruega. Muita neve, muito frio, é um dos países mais frios do mundo, tá? E na mesma Europa nós temos a Itália, olha aí ó, a cidade de Veneza na Itália, um clima mediterrâneo, porque está no sul da Europa. Olha aí, um clima mais quente. A cidade histórica de Veneza, né? Uma das mais bonitas do mundo, onde ela está abaixo do nível do mar, para vocês terem ideia, né? E a gente vai ver outras imagens. A vegetação, olha a importância da vegetação. Por ser um território bastante heterogêneo, diversificado, né? Vários tipos de vegetações podem ser encontrados na Europa. Como? Por exemplo, lá tem um bioma predominante, né, no norte, chamado de tundra, né, o bioma da tundra. Nas áreas de baixas temperaturas, né, o clima mais frio que tem na Europa. Também vamos ter formações vegetais, ó, principalmente nesse bioma, como as florestas de coníferas ou taiga, não é? Na parte norte. Nós vamos ver a imagem dessas florestas, como elas são formadas. Também temos as florestas temperadas, né, que a vegetação predomina no continente, entre outros. Então, nesse mapa, nós temos um mapa aí de vegetação e de biomas lá na Europa. Por exemplo, em vermelho, a tundra, né, mais ao norte, clima frio, vegetação. Floresta boreal, também de clima frio. As florestas temperadas predominam, né, em quase toda a Europa. E a vegetação mediterrânea, que ali ao sul da Europa, por conta do mar Mediterrâneo, áreas mais florestais. Então vamos ver imagens. A Europa apresenta 3 grandes regiões naturais. Vamos dividir ela em 3 regiões. Primeiro, a Europa do Norte. Sempre que se fala Europa do Norte, lembrem-se, não é? Né, da questão do clima frio lá da Europa. Nessa região da Europa, o domínio é da tundra. É um bioma de clima frio, vegetação conífera ou rasteira. É que suporta temperaturas muito baixas. Então, na tundra, áreas mais isoladas vão ser alguns desertos, né, gelados. Tá vendo? Só frio, neve e vegetação rasteira. Outros locais também, ó, mais ao centro, nós vamos ter aí altitudes e florestas aí, ó, temperadas de coníferas. O que é isso, professor? Então, é aquelas árvores, gente, que tem um formato de cone, tá? Vai afinando, né, a sua formação até chegar no seu topo. Aqui a gente conhece também por pinheiro, né, aquelas árvores que usam no Natal. Então são coníferas. Por quê? Porque as folhas são voltadas para cima, para suportar o peso da neve no frio, né, que lá neva muito. Então elas são adaptadas àquele clima para segurar a neve, para não morrer, né, de frio. Então são plantas adaptadas para esse tipo de clima, tá?
Então, muito comum lá no norte e no centro da Europa. Outra região é a Europa oceânica, olha, a parte ocidental, que é banhada mais pelo Oceano Atlântico, certo? E vai ter interferência, não é, da questão do oceano. Então, são regiões de planícies, meio natural alterado pela ação do homem e predominância da agricultura, né? O clima é temperado, porém, são áreas de planícies que a Europa vai utilizar para fazer sua agricultura, suas plantações, né? Também é um continente produtor na questão agrária. Então, nós temos como exemplo aí, olha, a França, não é? Olha aí, ó, as planícies cultiváveis, é uma região de plantação de trigo, não é? De soja, sempre com a agricultura tecnológica, né, avançada, intensiva. Olha aí, ó, a Torre Eiffel, né, o símbolo de Paris, lá na França. Então é uma região que faz parte da Europa oceânica, tá? E a terceira região é a Europa montanhosa do sul, ó, a questão das montanhas, ó, banhada pelo mar Mediterrâneo. Região mediterrânea com montanhas e lugares modificados pela ação humana. Então nós vamos ter, né, na Itália, um país de clima quente e ao mesmo tempo frio. Por quê? Porque lá eles têm, né, uma região de cordilheiras, né, muito alto, de altas montanhas, e onde tem esses lugares de relevo acentuado, o clima vai ser frio, porque quanto mais alto, mais frio. Então nós temos duas realidades aí, ó, da Itália. O clima frio, né, de montanha, nos Alpes italianos, no norte da Itália. E temos também no litoral italiano, né, um clima mais quente, mais turístico, a costa da Riviera Italiana. Essa vila, a Villa Cinque Terre, né, uma das mais bonitas do mundo. Toda construída em cima aí de rochas. Então, o patrimônio cultural de lá da Itália. Olha o clima. O mar Mediterrâneo está influenciando aí, ó, o clima daquele lugar, tá? Então, no mesmo país, duas realidades diferentes. Olha a setinha apontando onde fica cada lugar da foto. Olha. É interessante a gente conhecer no mapa, identificar onde fica esses lugares, né? Sempre olhando no mapa. Regionalização física da Europa, né? Vamos ver como ela é dividida. Ó. A península é uma porção de terra que é quase totalmente cercada por água, mas está ligada ao continente por um de seus lados. Ou seja, é uma parte do continente que vai se sobrepor ao mar, não é? Mas está ligada ao continente. Aí a gente dá o nome de península. O continente europeu possui 5 importantes penínsulas. Olha aí, ó, as 5 penínsulas, e elas estão identificadas aí no mapa ao lado. A península escandinava, olha ali, ó, onde fica Suécia e Noruega, né? A Jutlândia, que fica na Dinamarca, bem próxima aí, ó, à Escandinava. A Península Ibérica, das mais famosas, olha, dominada por Espanha e Portugal, tá? São os países ibéricos. A Itálica, né, que nem precisa falar, o nome já diz que fica na Itália, né? A Península Balcânica, olha aí, ó, ao lado da Itálica, composto pela Grécia, Croácia, né, e outros pequenos países. Então essa é a localização física, ela é regionalizada, dividida em algumas regiões, né? Por isso esse continente ele é tão identificado por conta de ser banhado por oceanos e mares. A hidrografia da Europa, ou seja, a questão dos rios, né, dos seus afluentes, né, tem vários rios no continente europeu, muitos importantes. Ó. Foi essencial para o desenvolvimento das relações comerciais do continente, pois possibilitou o transporte de grande quantidade de produtos agrícolas a baixo custo. Né? A questão da navegação do rio, né, para levar, escoar os produtos até ao longo da sua estrutura histórica. Os rios da Europa são importantes, né, nessa questão de rota comercial. Os muitos rios europeus possuem longos trechos navegáveis,
facilitando o comércio entre diferentes regiões. Olha a importância. Então, são vários rios na Europa. Cada linhazinha dessa azul, gente, representa um rio, né, dos mais importantes da Europa. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses que estão com a setinha, né, que estão marcados aí. Ó. Vamos ver um pouquinho sobre esses rios. Ó. Alguns dos principais rios da Europa, olha, vamos ter aí, ó, o primeiro em extensão, o maior rio em extensão da Europa é o rio Volga, né, que predomina lá na Rússia. É o primeiro em extensão. O rio Danúbio na Alemanha, também é o segundo maior. O rio Tamisa na Inglaterra. O rio Sena na França, né, e outros. Então na imagem nós temos aí o rio Volga, que vai passando lá pela Rússia, né, toda a sua imponência. Observem que são rios limpos, rios tratados, né, rios sem poluição, fortes políticas públicas aí, educação ambiental. Isso é fundamental para que o rio sobreviva. São rios navegáveis, né, que vão ter aí embarcações todo dia. E o rio Tamisa, né, um dos mais famosos, que fica lá em Londres. Ó. Olha aí, ó, o cartão postal de Londres aí, ó, o Big Ben lá ao fundo, né, a grande roda gigante lá de Londres. E é um rio dos mais limpos do mundo hoje. Era muito poluído, porém hoje é um rio dos mais limpos do mundo. Passou por um processo de revitalização muito forte, não é? E hoje é um rio belíssimo, dos mais lindos do mundo. O relevo europeu, olha. O relevo, né, a estrutura da crosta terrestre, né, o que a gente observa aí, ó, né, com a nossa visão do planeta Terra, é o relevo. Apresenta padrões diferenciados, articulando um conjunto de terras baixas com menos de 200 metros de altitude e um sistema de regiões montanhosas. A combinação de montanhas e planícies de distintas idades geológicas oferece grande variedade de ambientes. A Europa é o segundo menor continente, né, depois da Oceania. Então, o segundo menor. Ele só ganha para a Oceania. Tá? Esse mapa, gente, esse mapa aí, ó, de cores, né, que a gente observa pela legenda, é muito importante a gente entender a legenda de um mapa. As cores vão identificar. Então, veja, as áreas em verde são as áreas mais baixas, de baixa altitude, né, de planícies. São áreas baixas, né, da Europa. Então, predomina as planícies, as áreas baixas. As áreas amarelas aí, ó, já tem um relevo mais alto, né, de planaltos, de montanhas. E a laranja, né, e marrom, essa cor mais escura, são os pontos mais altos da Europa. São as cordilheiras, as montanhas de maior altitude. Então, observando o mapa, pela cor, a gente identifica se o lugar é de planície ou é de montanha. Só observando a cor do lugar, tá certo? Olha aí, diversidade no relevo da Europa. Então, nós vamos ter áreas de altitude, de cordilheiras, por exemplo, os Alpes suíços, dos mais famosos do mundo, né? As montanhas suíças, muito utilizado para competições de esqui, muito frio, né? E temos também as planícies, ó, as estepes na Rússia, áreas de baixa altitude. Olha aí, ó, a paisagem, não tem montanhas, né? Não tem áreas elevadas, áreas de planícies que eles usam para plantação, né? Para agricultura, para criação de animais. Aqui as nossas referências, né, da nossa pesquisa. Obrigado pela atenção. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula, tá?